Em entrevista concedida à TV Senado, o senador Marcos Duval comentou a tentativa do governo Lula de ocupar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, exigindo o controle da comissão parlamentar. O senador classificou a tentativa como bizarra e comparou com um delegado que capturasse um grande criminoso e entregasse a ele a tarefa de se investigar. O senador disse: não tem cabimento ter alguém do governo sentando à mesa. A CPMI sempre foi para fiscalizar quem está no cargo. Ele lembrou que na CPI da pandemia, os membros do governo não participaram do comando da comissão. Duval disse: ninguém pleiteou sentar na mesa para ser presidente ou relator, o que é óbvio, mas eles não. Marcos Duval lembrou que o governo federal tentou impedir a CPMI, oferecendo emendas e cargos para deputados, e disse: isso já foi dando sinal de que realmente eles estavam preocupados. Eu já tenho todas as informações, então para mim não tem nada de novo. Quando vazou o vídeo, tem muito mais coisa. O que foi mostrado, que a sociedade ficou chocada, é 10% do que está por vir. Então, essa questão dessa movimentação deles entrarem na mesa é algo bizarro, é uma coisa que não tem nenhum cabimento. A CPI da pandemia, citada pelo senador, não investigou corrupção, mas foi muito efetiva nos fins a que se prestava desgastar o governo Bolsonaro e perseguir cidadãos com todo o peso da máquina estatal. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para estados e municípios, a CPI não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a velha imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos coletivas, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Senador, houve hoje outra reunião de líderes aqui com o presidente do Senado, né, para tratar sobre a CPMI, a composição da mesa, o relator e tal. O que o senhor acha que está caminhando, o que vai acontecer?
Bom, o cenário é que o governo federal está tentando de tudo pertencer à mesa, né? Seja na presidência, seja como relator ou nas duas posições. Mas é algo, assim, desculpa até usar a expressão, bizarro, porque seria o equivalente, vamos imaginar que eu sou um delegado de polícia, chefiando uma polícia que trabalha, um departamento de polícia que trabalha contra as drogas. Eu prendi um grande traficante. É como se eu chegasse para o traficante e falasse, ó, tá aqui o seu processo, você investiga você, e aí você pega tudo que você cometeu de crime, coloca no seu relatório e depois você me entrega. Então é mais ou menos isso. Então não tem cabimento ter alguém do governo sentando na mesa, porque a CPMI sempre foi para fiscalizar quem está no cargo. Tanto é que na CPI da Covid-19, a situação, quer dizer, todo mundo que era aliado do presidente Bolsonaro, ninguém pleiteou sentar na mesa para ser presidente ou para ser relator, que é óbvio, mas eles não. Então, como eles estavam já há um tempo já brigando para dizer que não tinha nada, que era melhor não ter CPMI, depois oferecendo emendas para os deputados, depois oferecendo cargos, isso já foi dando sinal de que realmente eles estavam preocupados. Eu já tenho todas as informações, então assim, para mim não há nada de novo quando vazou o vídeo, tem muito mais coisa, mas assim, o que foi mostrado hoje, que a sociedade ainda ficou chocada, é 10% do que está para vir. Então essa questão essa movimentação de estarem na mesa é algo assim bizarro, é uma coisa que não faz nenhum cabimento isso. Tá, muito obrigado, senador. Nada, à disposição. Vamos tentar ter um espaço mais equilibrado aí, porque hoje, né, pelo que o andamento das coisas, pela proporcionalidade, aqui vai ser PMDB, lá na Câmara o bloco, né, indicado pelo Arthur, essa guerra, mas... O assunto deve ficar parado, travado, até uma decisão do presidente Pacheco em relação àquela questão de ordem do senador Marinho? Sobre a mudança de bloco. Essa mudança aconteceu, né, a rede, para exatamente ocupar uma vaga. Nós vamos tentar, porque é o seguinte, agora os partidos têm que indicar quais são os membros, né? Qual o titular, qual o suplente. E depois de resolvido isso, haverá uma reunião, né, entre os membros e definir essa questão, e discutir essa questão do presidente, que a relatoria é indicada pelo presidente, mas sempre já há um acordo, né, de indicação de qual partido. Então isso será feito na reunião dos membros que serão indicados, porque tem prazo para indicar, mas eu acredito que depois do feriado, os partidos todos, até porque o governo agora tem interesse também, né, de implantar logo e instalar logo a CPMI. Mas as indicações, elas serão feitas com base na formação dos blocos no início de fevereiro ou considerando essa mudança do senador Randolph? Na prática, existem os blocos, né, que estavam já calculados, né, a quantidade de cada partido, e a rede compunha o bloco da maioria aqui, né? E se saiu do bloco ontem exatamente para pegar aquela vaga, porque o requerimento são 15, mas tinha uma vaga, que é exatamente essa que o governo acabou, através da rede, mudando do bloco, saindo do bloco, passou a ter o direito dessa vaga, né? Mas essas questões vão ser discutidas depois de instalada com os membros indicados pelos partidos na proporcionalidade. Vamos tentar o equilíbrio lá. Isso não é decisão do presidente, é decisão lá do colegiado. Obrigado, senador. Senador, o Senado recebeu por 2 vezes essa semana, né, o presidente do Banco Central. Os legisladores estão muito preocupados com as questões do juro que estaria alto e tal. E mais uma vez ouviram hoje o presidente do Banco Central falando de juros e inflação. O que o senhor presenciou, o que o senhor acha que está acontecendo, o que o senhor quer que aconteça? Nesse momento, né, está acontecendo no plenário, com a presença do presidente do Banco Central, com a presença da ministra do Planejamento, Simone Tebet, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e muitos representantes do setor de economia no Brasil, né, e muitos das áreas importantes, como a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e outras instituições. A discussão ela se dá em torno do valor da taxa Selic, a taxa básica, né, de juros no país, e também com relação à inflação e o crescimento do país. É importante colocar todos esses termos em conjunto
E o que nós vemos durante essas discussões que ainda estão ocorrendo ali, obviamente, todos querem uma taxa básica de juros, né, mais baixa, Selic mais baixa, porém, é importante ressaltar que essa taxa ela é um resultado, essa política monetária que o Banco Central faz, e é importante a independência do Banco Central nesse contexto, que depende muito da política fiscal também. Então depende do governo controlar os gastos, do governo ter uma eficiência na utilização dos recursos. Com isso e com outras atitudes do governo, você consegue ter uma inflação projetada mais baixa, lembrando que a taxa Selic, os juros básicos, ela existe justamente para controlar, né, a inflação. Ninguém quer ter aquela inflação de volta que nós tínhamos lá nos anos 80, eu vivi isso, né? A gente sabe muito bem os riscos da inflação, como a gente vê hoje na Argentina, com inflação acima de 100%. Ou seja, a gente precisa ter essa responsabilidade fiscal, o controle de gastos do governo, e isso tem muito a ver com o arcabouço fiscal que chegou agora aqui no Congresso. Nós temos que analisar com lupa, né, de forma que não só permita o investimento do governo, mas também o controle de gastos e mecanismos de se trazer, né, isso aí sob uma vigilância contínua, né, de forma que a gente possa ter no Brasil o desenvolvimento com investimento, mas também com uma inflação controlada e uma taxa de juros mais baixa, que vai ser resultado dessa inflação controlada, dessa projeção de maior credibilidade no Brasil. Nós precisamos ter também as atitudes, né, do governo como um todo, de forma a trazer mais credibilidade para investimento no Brasil, para atração de empresas internacionais para investir no Brasil, e isso também envolve aí, né, toda vamos dizer assim, a segurança jurídica, para que a gente não fique movimentando ou modificando marcos como o marco do saneamento e outros marcos importantes. Então, tudo isso colabora, ou seja, não é o Banco Central responsável por isso, são todos, né, os atores dessa área responsáveis em fazer com que todas essas ferramentas, essas alavancas sejam colocadas na posição correta e que nós tenhamos o crescimento do país de forma sólida, de forma responsável, que a gente não entre naquele espiral descendente que a Argentina e outros países entraram por uma irresponsabilidade, vamos dizer assim, nos gastos do governo. Então, é uma coisa que tem acontecido, a gente vai observar aqui no Congresso constantemente nesse sentido, né, e a população pode ficar tranquila que a gente vai estar olhando por aqui, né, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigado, senhor senador. Obrigado. Senador, a gente vê muitos empresários preocupados com os juros, tanto os pequenos quanto os grandes empresários. O que o senhor acha da questão dos juros, e a explanação do presidente do Banco Central foi boa? Bom dia. A apresentação do presidente do Banco Central foi muito boa, muito técnica, muito profunda. Uma linguagem difícil de explicar, vamos dizer assim, para todo mundo, não é? Mas, em resumo, se eu posso resumir, tudo o que ele fez lá durante horas, eu vou resumir em 2 minutos aqui. Nós temos duas opções. Ou nós temos os juros em 13,75, ou a nossa inflação vai disparar. Se a inflação disparar, nós vamos acabar ficando como está a Argentina hoje. A Argentina hoje, para você comprar $1, você gasta 500 pesos. 500. A Argentina hoje tem uma inflação de mais de 100% ao ano. Ou seja, tudo dobra de preço a cada ano e os salários não acompanham. Nós já tivemos esse problema aqui no Brasil. E o pessoal que reclama do juro hoje, principalmente o PT, tinha que ter uma memória boa para se lembrar que em 2003, quando o Lula foi presidente a primeira vez, que o Henrique Meirelles era o presidente do Banco Central, e naquele tempo o presidente do Banco Central não tinha mandato, ou seja, o presidente da República podia demitir a hora que quisesse. O Palocci era o ministro da Fazenda, o Lula pegou os juros. A inflação estava em 12,5% em dezembro de 2002. Já em maio do outro ano, no governo Lula, o juro chegou a 24%. Muito maior do que os 13,75% de hoje. E o Lula, podendo demitir o presidente do Banco Central, que era o Meirelles, não demitiu, enfrentou o PT e manteve os juros acima de 13,75%, acima do que é hoje, por 4 anos. Não foram 4 meses, 4 anos. E com isso ele abaixou a inflação de 12,5% quando ele pegou para 3,1% quando ele saiu. Então, o único remédio que existe contra a inflação é juro.
Outra coisa que precisava acontecer era o governo gastar menos. Se o governo fizesse superávit primário, ou seja, se no final do ano o governo chegasse assim, olha, eu recebi tantos trilhões de impostos e sobrou 500 bilhões que eu não gastei. No mesmo dia o juro ia despencar. Porque o juro é alto, porque o governo gasta mais do que arrecada, muito mais do que arrecada. E daí ele precisa tomar dinheiro emprestado no mercado. Aí ele vende os títulos, tesouro direto, essa coisa toda. Aonde todo mundo coloca as suas poupanças. Mas não sobra dinheiro para emprestar para as empresas, para as outras coisas, porque o governo pega tudo para ele. Por isso que o juro sobe dessa maneira. Se o governo fizesse economia, se o governo gastasse menos, isso sim faria o juro baixar. E faria a inflação abaixar também. Aí nós teríamos inflação baixa e juro baixo. Mas enquanto esse governo só pensar em gastar, está difícil a situação do Brasil. Muito obrigado, senador. Um grande abraço, um bom dia.